Amém ou não amém? Amém. Abra sua Bíblia, Provérbios, capítulo de número 15. Provérbios, capítulo de número 15. Eu quero falar hoje sobre alguns conselhos que o sábio Salomão nos deixou, que nos apontam para a verdadeira prosperidade. Eu escrevi um livro há pouco tempo, há alguns anos, sobre finanças, falando sobre a prosperidade cristã. Mas Salomão, ele é muito mais profundo e ele vai nos dar algumas direções para que nós experimentemos isso na vida real. Talvez você seja uma pessoa que tenha vivido algumas experiências frustrantes na sua vida financeira. Quem sabe já se decepcionou com instituições, pessoas, talvez até com Deus. Mas eu queria que você não endurecesse teu coração e não tapasse os seus ouvidos, porque esses conselhos aqui talvez possam mudar a tua história de vida. Eu creio no poder da palavra do Senhor. Eu separei 7 conselhos que a Bíblia nos dá a respeito de prosperidade. É evidente que não precisamos perguntar quem deseja prosperar. Todos nós queremos prosperar. Todos nós queremos crescer, vencer, romper, conquistar. Isso é inerente ao ser humano. Ele nasceu com esse desejo de conquista. Não só a questão financeira, não só posses, mas conquistar uma família abençoada, filhos, conquistar uma história, fazer valer o seu nome, deixar um legado, sobretudo para a sua geração. E Salomão tem centenas de provérbios e conselhos para nós. Eu separei 7. E antes da gente ler, eu queria orar e pedir que o Senhor fale conosco através da sua palavra. Eu creio que Ele pode falar conosco através da tua palavra, por isso estamos aqui, na casa dEle. Mas muito mais do que o Senhor falar é a gente querer ouvir, irmão. Quando a gente é mais jovem, os nossos pais nos dão conselhos, mas a gente poucos ouve, né? Você só reconhece os conselhos dos pais quando você envelhece. Você fala, caramba, por que eu não ouvi meu pai? Quando ele falou para mim que era para eu estudar mais antes. Quando ele falou para mim que não era para casar ainda. Quando ele falou para mim que não era para entrar nesse negócio. Quando ele falou para mim isso ou aquilo. Parece que quando a gente está vivendo aquele afã da juventude, os nossos ouvidos ficam tampados. E não é diferente com relação à sabedoria da palavra de Deus. Muitas vezes somos capazes de ler um texto e não permitir que esse texto desça ao nosso coração. E aí o vemos apenas como sabedoria humana, mas eu creio, aqui é poder de Deus para aqueles que creem. Eu creio. Tem poder de Deus aqui para você. Mas você precisa querer esse poder. Então feche seus olhos. Repita comigo assim, Pai, nessa noite, eu quero e eu preciso ouvir teus conselhos. Tua palavra está aberta no meu colo. Envia a provisão do alto. Abra o meu coração, abra a minha mente, retira de mim todo sofisma, todo medo, toda frustração que porventura tenha vivido. Eu quero, eu preciso receber sabedoria do alto. Diga eu quero, diga eu quero, diga eu quero, e eu vou, diga eu vou prosperar. Amém. Aleluia. Provérbios capítulo 15, verso 22. Provérbios capítulo 15, verso 22. Na versão que trago, está escrito assim: onde não há conselho, fracassam os projetos, frustram-se os planos, mas na multidão de conselheiros há bom êxito, há sucesso, há sabedoria. Primeiro conselho que o sábio Salomão deixa para nós
nessa noite. Evite opiniões, prefira conselhos. Opinião qualquer um pode dar. Se você quiser a minha opinião a respeito das eleições de outubro, eu posso lhe dar. Mas eu não entendo nada de política. Pouco conheço a respeito dos presidenciáveis. Não acompanho. Tenho dificuldade. Eu posso te dar uma opinião. Mas conselho é diferente. Conselho só pode dar quem tem sabedoria naquela área. Só pode te ensinar o caminho quem já chegou lá. E a gente muitas vezes é nutrido de muitas opiniões. Pessoas que não têm sabedoria nenhuma naquela área ficam dando opinião na nossa vida. E o pior é que a gente leva em conta. Pela empatia, pela amizade, porque a pessoa é gente boa. Eu quero crer que você me considere. Você tem um grau de consideração pela minha vida. Mas se você quiser a minha opinião sobre algum tipo de comida, eu vou te dar a opinião, mas eu não sei cozinhar. Aí você fala, poxa, o pastor é um cara gente boa, então eu vou levar em conta o que ele falou. Não leve, porque são apenas opiniões. Só pode te aconselhar alguém que conhece aquela área. E a Bíblia diz que na multidão de conselheiros há sabedoria. O que é isso? Não é eu pegar um monte de conselho com a mesma pessoa. Eu preciso pegar conselho com mais pessoas. Porque a mesma pessoa talvez vai me dar o mesmo conselho de várias formas. E eu preciso de mais conselhos. É qualidade de conselhos e quantidade de conselhos. Então, se eu quero tomar uma decisão para alcançar a minha prosperidade, daquilo que é uma área de carência, de fraqueza, de desejo que eu tenho de vencer, de romper, eu não preciso de opiniões. A internet está cheia de opinião, irmão. Se você quiser um monte de opinião, coloque uma pergunta lá no seu Facebook. O que você acha disso? E vai ter um monte de gente dando opinião. E às vezes, muitos que não conhecem aquele problema vão dar a mesma opinião naquele tema, e você vai pensar, um monte de gente acha isso, então isso deve ser o certo. Mas nem sempre o que o povo ou a maioria diz que é certo, a Bíblia diz que é certo. Pelo contrário, muitas vezes a Bíblia prefere 2 do que 10. São 2 espias que estavam certos, e não 10. Mas o povo preferiu a maioria. Então cuidado com as opiniões que você recebe a respeito de decisões importantes que você tem a tomar. Diga, opinião. Não me interessa. Diga, eu quero conselho. Você está entendendo? Diga amém. Então não pegue opinião, conselho com alguém que não entende a sua área, irmão. Eu não sou vendedor. Aí alguém fala assim, pastor, estou querendo montar uma equipe de venda. Eu vou te dar uma opinião. Opinião não tem lastro. Opinião não tem critério. Opinião não tem técnica. Opinião não tem sabedoria. O que nós precisamos é de conselhos. Sábios conselhos. Quer prosperar? Diga amém. Então diga, o que eu preciso não é de opinião, é de conselhos. Provérbios, continuando aí, 21, 6. Outro conselho importante para quem quer prosperar. Provérbios 21, 6. A riqueza que é ganha desonestamente acaba logo, e é uma armadilha mortal. 22:1. 22:1 de Provérbios. Mais vale um bom nome do que as muitas riquezas.
Mais vale ser estimado do que ter prata e ouro. O seu nome é precioso. Preze por ele. Vivemos um tempo em que as pessoas não prezam mais pelo seu sobrenome, pelo seu nome. Elas não se importam mais de ter o seu nome inscrito no SPC. Esse dia deu uma matéria aí. 40 milhões de brasileiros inscritos no SPC. É gente mais do que um monte de país, irmão. E o pior, há 30 anos atrás, 20 e poucos, 30 anos atrás, a pessoa tinha uma vergonha imensa de saber que o seu nome estava no Serasa. Agora não. É coisa comum. Ou seja, o seu nome está perdendo valor. E a Bíblia diz que é melhor você ter um nome do que ter riqueza. Por quê? Riqueza acaba, o nome permanece. Riqueza você gasta, o seu nome é lastro de geração que você mantém. Ensine o seu filho a prezar pelo nome dele. Quando as pessoas vinculam o seu nome, vinculam ao quê? Aí vem o chato, aí vem o pidão, aí vem o gastador, aí vem o enjoado, aí vem o porco, aí vem o desmanzelado. Olha lá, já vem ele. O que o seu nome vincula? As pessoas precisam vincular o seu nome a predicados e adjetivos bons. Por quê? Porque na hora de dividirem seus planos, seus projetos e suas revelações, elas vão dividir com pessoas que têm bons nomes. O seu nome chega na sua frente, irmão. A sua fama chega na sua frente. E muitas vezes aquilo que deveria abrir caminho está fechando. Aquilo que deveria abrir uma porta está fechando. Preze pelo seu nome. Não permita que o seu nome seja vinculado à falcatrua. Não permita que o seu nome seja vinculado à ganância. Não permita que o seu nome seja vinculado a um crente morno. Não permita que o seu nome feche portas na sua vida. Seu nome é importante. Quando Deus vai falar dos 10 mandamentos a Moisés, um dos mandamentos de Deus é: não tomarás meu nome, hein? Porque Deus se preocupa com o seu nome, amém? Sim ou não? E quando Deus promete a Abraão algo, Ele promete assim: eu vou engrandecer o teu nome. Eu já ministrei isso aqui. Diga: o meu nome é importante para a minha prosperidade. Então guarde o seu nome. Preze por ele. Não permita que o seu nome faça parte de rol de pessoas que não têm compromisso com Deus. Não permita que o seu nome esteja andando na internet como aquele que só é vinculado a bobeira, palhaçada, coisas que não têm valor. Irmão, quem já trabalhou em RH sabe como funciona. Às vezes o cara lê o currículo bom, quando lê o nome, esse cara eu conheço. E esse cara tem talento, esse cara tem isso, mas é preguiçoso. Esse cara aqui não dá certo não. Ih, rapaz, esse cara só sabe pedir dinheiro às pessoas. Ele só chega perto para pedir dinheiro. Está sempre reclamando que está sem dinheiro. Não, esse cara aqui não. Esse aqui é desmanzelado com as coisas. Não tem cuidado com nada. O seu nome chega na frente. Zele por ele. O seu cartão postal é o seu nome, irmão. Zele por ele. Quer prosperar? Diga amém. Amém. Meu filho, eu preciso cuidar do meu nome. Mais vale o seu nome do que riqueza. E isso é uma verdade. Diz o texto que vale mais do que ouro e prata. Provérbios 22, 29. Terceiro conselho de Salomão. Veja um homem perito, um homem diligente, um especialista.
na sua obra, perante reis será posto, e não entre a plebe. Você está entendendo isso aqui, irmão? Repara um homem perito, um homem diligente, um homem especialista, ele está sempre no meio dos grandes. Por quê? Porque ele é necessário, e independe qual serviço. O melhor cozinheiro está no palácio, o melhor jardineiro está no palácio, o melhor contador de história está contando história para o filho do rei, o melhor administrador, o melhor contador está nas grandes empresas, o melhor médico. Então repare, ser especialista na sua área abre caminho para a tua prosperidade. O problema é que a gente às vezes não valoriza o nosso trabalho e faz mal feito. E a Bíblia diz: ai daquele que faz a obra do Senhor sem zelo, né? Então seja o melhor na sua área, não importa qual é a sua área, seja o melhor, porque quem é o melhor sempre vai ser posto entre os reis. Ah, pastor, o dia que eu for engenheiro, aí eu vou ser diligente, aí eu vou ser um especialista. Por enquanto eu sou só um técnico. Então por isso que eu não levo as coisas muito a sério. Mas um dia eu vou ser engenheiro e aí eu vou ganhar dinheiro. Não, você está equivocado. Seja o melhor na sua área, não importa qual seja, você vai ser posto junto aos reis. Você está me entendendo? Diga amém. Então diga: eu preciso ser o melhor na minha área. Ah, mas essa área minha é tão simples, pastor. Os melhores costureiros costuram para quem? Para quem tem dinheiro ou para quem não tem? Para rico. Aí você fala: mas você costureiro, você pensa costureiro, já pensa aquela pessoa coitada que fica fazendo só ali alinhavando, arrematando coisa ali na lojinha do lado. Mas se ela for a melhor, se ele for o melhor costureiro, em breve ele vai estar fazendo roupa para presidentes. Então não importa a área, qualquer área que você falar aí para mim, ó, o melhor professor está onde, irmão? Está nas universidades. Se você for o melhor na sua área, em breve a porta da prosperidade vai se abrir para você. Agora, se você acha que tem que mudar de área para ser um especialista, você está equivocado. Você está equivocado. Os melhores músicos estão nas orquestras. Os melhores dançarinos estão nas maiores companhias. Os físicos mais experientes estão na NASA, nas agências espaciais. O melhor cabeleireiro está fazendo a cabeça da princesa Middleton. Sim ou não? Então diga: não importa a área, eu preciso ser o melhor. Fala para o teu vizinho aí: você vai prosperar. 28:13. Quarto conselho. Provérbios 28:13. Aquele que guarda, encobre, esconde as suas transgressões, seus pecados, suas iniquidades, não prosperará. Mas aquele que confessa e deixa e abandona e para de fazer e se arrepende, esse alcançará a graça ou a misericórdia. Deixa eu falar um negócio para você, irmão. Eu tinha um conhecido, um italiano, um ex-padre, gente finíssima. Isso aconteceu de verdade. Eu fazia a contabilidade dele na época. Desculpa, o imposto de renda. Ele só deixava eu fazer o imposto de renda dele, que era todo desconfiado, veio da Itália e tal.
Aí uma vez, eu cheguei na casa dele, e ele veio me mostrar uma caixinha de madeira, muito bonita, tipo uma madeira bem, aquela madeirinha bem branquinha, tipo um pinho, né? Uma madeirinha toda entalhadinha, e ele abriu aquela caixinha, estava cheia de dólar. Ele falou: Pedro, aqui eu guardo meus dólares. Falei: pô, legal, esconde isso aí, senão algum maluco vai achar. Passaram-se alguns anos. Um dia eu cheguei na casa dele, ele estava desolado. O que houve, fulano? Ele foi lá e pegou a caixinha. Deu cupim. E eu não sabia, cupim come dinheiro. Mas comeu os dólares dele todinho, irmão, ficou todo furado. Falei: endemoniado. Acho que tinha mais de uns 10 mil dólares naquela caixinha. Comeu tudo. E ele já tinha ido no banco ver se trocava. O cara falou: não, isso aí não presta mais não. Ficou tudo furado, irmão. O cupim comeu a caixinha e os dólares dele que estavam dentro. E o pecado é como o cupim. Ele come a sua riqueza sem que você perceba. Não guarde a sua riqueza numa caixa cheia de cupim. E o cupim é o pecado. O cupim é a transgressão. Você não vê ele se esconde. Você não percebe, ele não faz barulho, ele não grita, ele não faz alarde. E ele não tira as coisas de lugar, ele come aonde está. O pecado na vida de um homem, de uma mulher, ele é como um cupim que come a sua riqueza. E por mais que você venha a crescer, a alcançar, a conquistar, o pecado uma hora vai tirar tudo de você. O pedágio que o pecado cobra na vida de um homem, muitas vezes deixa ele sem nada. Todas as economias daquele ex-padre, o cupim comeu. Eu nunca imaginei que o cupim podia comer dinheiro, mas comeu. E tem muita gente, irmão, que eu conheço, que já era para estar prosperando, mas infelizmente guarda no tapete da sua história vícios, infidelidades com Deus, às vezes de pornografia, prostituição, pecados que já foram identificados, mas não foram confessados, estão debaixo do tapete, estão dentro da caixinha, consumindo a sua riqueza. Não adianta, irmão, é como colocar dinheiro num saquetel furado, é como colocar dinheiro num bolso furado. Por mais que você coloque dinheiro, o bolso vai estar sempre vazio. O pecado, ele é um furo na caixa d'água do homem. Por mais que ele encha a sua caixa, por mais que ele encha a sua vida, sempre o vazamento durante a noite vai tirar tudo que tem lá dentro. Então, irmão, você quer prosperar? Diga amém. Amém. Confessa o seu pecado. Procure alguém da sua confiança, uma pessoa que você ame, que sabe que te ama também, alguém crente, alguém que vai poder orar pela sua vida, e não permita mais que esse pecado, que esse cupim se aloje na sua caixinha, porque senão não vai adiantar nada. Tudo que você juntar, o pecado vai destruir, porque o salário do pecado é a morte. E às vezes você pensa: o salário do pecado é a morte. Engraçado, estou pecando, não morri. Porque às vezes não é a morte física, não. Às vezes é a morte da família. Às vezes é a morte da sua vida profissional. Às vezes é a morte das suas portas, daquilo que Deus está preparando para você lá na frente, que você está matando e nem percebe. E se Jesus não voltar e você bater as caçuletas, aí a morte é pior. Aí essa morte que a Bíblia fala é a morte eterna. Então, antes que isso aconteça, irmão, vomita esse pecado que te faz mal, abandona ele e recomeça a tua história, meu, sem pecado. Ah, pastor, mas esse pecado eu cometo já há tanto tempo que ele já virou quase o meu pecado de estimação. Já tem até nome, Totó.
Esse pecado se chama iniquidade, porque ele já não dói mais, ele já cauterizou sua consciência. E como volto a dizer, tudo parece que está funcionando, você não tem motivos aparentes para ir lá olhar a sua caixinha para ver se tem cupim comendo. Então você pensa, meu tesouro está guardado, eu continuo pecando, mas ninguém vê, tudo está funcionando, aleluia. Esse pecado é pequeno, acho que Deus está me dando um desconto, fazendo, uma campanha de tem aquelas promoção, está fazendo uma promoção, Jesus está fazendo uma promoção comigo, esse pecado ele não está levando em conta não, está ligado? Só os grandões, os pequenininhos ele está deixando de fora, mas são justamente as raposinhas que destroem a lavoura do homem de Deus, não são as raposas grandes, são as pequenininhas, e às vezes são as pequenininhas que estão trazendo vazamento na sua caixa, e você fica ali procurando grandes problemas. Meu Deus, eu tenho que economizar onde? Eu tenho que sair desse prédio, eu tenho que abrir uma nova empresa, eu tenho que mandar fulano embora, eu tenho que abrir um novo sistema aqui, eu tenho que arrumar um novo computador, eu tenho que arrumar um novo produto, eu tenho que arrumar mais clientes, e você está pensando sempre a nível macro. Mas tem aquele funcionário que é gato na sua empresa. Gato não porque parece o Janequine, mas porque não tem carteira assinada, é um gato. Mas tem aquela nota fiscal que você sempre dá um jeito dela ser menor do que era. Tem sempre aquela confusão fiscal entre a sua conta corrente e a conta corrente da sua empresa, então mistura tudo. E aí você pensa, eu preciso aumentar a minha renda, eu preciso ganhar mais dinheiro. E aí lá do alto céu, Deus está te falando hoje, você não precisa ganhar mais, você só precisa tampar a brecha do pecado. Você nunca vai conseguir reter o que vem do alto, se tiver brecha de pecado na sua vida. Pastor, mas eu dou dinheiro para os pobres, eu sou infiel a Deus, mas eu dou dinheiro para os pobres, eu me sinto bem, eu estou dando cesta básica até para o sertão, aleluia. E quem te colocou como administrador dos tesouros da casa do Senhor? Quem te deu essa liberdade? Quem te deu essa carteirinha de contador? Acaso você é Itamar, filho de Arão, que era o contador lá do templo, do tabernáculo? Então, meu amado, ao invés de você estar procurando grandes fórmulas para melhorar a tua vida financeira, para melhorar as tuas condições, para prosperar, dá uma olhada lá na caixinha que está guardada no seu guarda-roupa, porque talvez tenha cupim comendo seus dólares lá. Quer prosperar? Diga amém. Amém. Então diga, não guarde cupins na caixa de dinheiro. Vamos para Eclesiastes, avança um pouquinho. Eclesiastes capítulo 10. Se você tem uma Bíblia romana, não é eclesiástico que eu estou falando, é de Eclesiastes mesmo. Eclesiastes 10, 10. Um conselho extraordinário para mim e para você, meu irmão. Eclesiastes 10, 10, na minha versão traz escrito assim: se for embotado o ferro, e se não se amolar o corte, será preciso mais força. Mas a sabedoria é proveitosa para dar prosperidade. Quinto ponto: separe sempre um tempo para amolar o seu machado, porque às vezes o que você precisa não é empreender mais esforços, não é bater com mais força na árvore. Às vezes você não precisa bater mais vezes na árvore para derrubá-la, como o lenhador. Às vezes o que você precisa é parar um tempo para afiar o seu machado, deixar ele mais cortante.
Então tem muita gente que não prospera, não é porque falta talento, não é porque falta força de vontade. Pelo contrário, tem gente trabalhando demais. Você fala, pô, esse cara trabalha tanto e não consegue prosperar. Por quê? Porque está trabalhando com a ferramenta errada. Está trabalhando com a ferramenta errada, irmão. Você imagina que fizemos uma festa aqui no templo e agora está cheio de sujeira. Aí eu pego e falo para você assim, olha, eu vou te dar R$1.000 para você essa noite varrer, tirar o lixo aqui da igreja. E aí amanhã, quando eu chegar, eu quero limpinho, vou te dar R$1.000. Aí você fala, caraca, me dá, eu já quero esse, eu vou ganhar uma moleza. Só que tem um detalhe, eu vou te dar uma escova de dente para você varrer. Você vai conseguir? Você vai precisar de uns 20 dias, né? Sim ou não? E aí você vai suar, você vai dar problema nas costas, você vai dar problema na lombar, você vai ficar com o braço doendo de esfregar, de estar varrendo com uma escova de dente e não vai conseguir. Então, querido, às vezes eu não tenho que aumentar a força, nem a velocidade, eu só tenho que mudar a ferramenta. Eu estou fazendo a coisa certa com a ferramenta errada. Encontre a sua ferramenta certa. Muito mais do que se esforçar demais para fazer um trabalho com a ferramenta errada. De que vale o homem trabalhar demais, cedo acordar, dormir tarde demais, se o Senhor acrescenta aqueles que Ele ama quando dormem? O problema nem sempre está em você, mas no que você está usando. Tem pessoas absolutamente infelizes no seu trabalho, e estão buscando alguma forma de aumentar a sua renda, mas odeiam o que fazem. Estão fazendo a coisa certa com a ferramenta errada. Estão desperdiçando o seu talento, varrendo o chão com escova de dente. Então olha o que o sábio está falando para mim e para você. Se o machado não tiver afiado, tem que botar mais força. O que ele está falando para mim e para você? Para um pouco e afia o seu machado. O que você faz há muito tempo tende a ser feito sem que você use a razão. Entra no habitual. Movimentos mecânicos, movimentos repetitivos. Você passa a fazê-lo sem pensar. E às vezes você está fazendo o mesmo movimento há muito tempo. Você já se acostumou com aquele movimento. Você já se acostumou. Olha, eu vou dar um exemplo para vocês. O meu Word, tem o Windows, Word, o Excel. Essa geração agora, né? O meu Word é 2002. Aí às vezes o pessoal manda para mim pastor, dá uma olhada nesse texto. Aí quando eu vou abrir, fala assim, incompatível. Porque ninguém em sã consciência usa um Word de 2002. Nós estamos em 2018, são 16 anos. Mas é o que eu uso. E a preguiça de aprender a usar o novo Word, porque é diferente lá em cima, não sei se você reparou, é diferente. E eu já estou tão habituado a usar o Word desde 1900 e alguma coisa, que eu já sei tudo naquele Word, mas no Word novo eu fico assim, ó. Onde é que está o negrito? Onde é que está o sublinhado? Onde que configura a página? Então eu fiquei enclausurado, ok? Na minha preguiça de aprender a usar uma ferramenta nova. Aí o que acontece? Tem alguns agravantes. Se o meu Word é 2002, o meu dicionário é de 2002. Então tem um monte de palavra que já não tem mais acento, mas o meu tem. E ele vai corrigir erradamente. Mas eu pago o preço de estar usando uma ferramenta velha, se eu poderia estar usando uma ferramenta nova. Então a minha produção acaba caindo por conta de ser viciado numa ferramenta velha. E tem muita gente agindo assim na sua vida espiritual. Ele tenta há muito tempo o mesmo processo.
E ele vai, quando ele olha, não andou nada, não caminhou nada, não cresceu nada. Ele até teve experiência, ele até teve o seu momento de frisson, mas o resultado dessas experiências não produz fruto. É sempre árvore frondosa que não produz fruto. Por quê? Porque está usando a ferramenta errada. O Senhor, quando Ele instituiu o sábado, Ele diz assim: 6 dias trabalharás, e no 7º dia descansarás. O que Deus estava falando para a raça humana? Você precisa de separar 24 horas por semana para não trabalhar. Ou para não trabalhar no campo, para não cultivar, para não fazer alguma coisa física. Você precisa descansar uma vez a cada 7 dias. Está escrito isso, amém? Ou você acha que isso aí só colocou para poder trazer fardo para judeu? Não. É claro que se você descansa na segunda, na terça, quarta, quinta, sexta, ou até no sábado, não faz diferença. O importante é você ter um dia de descanso, sim ou não? Sim ou não, irmão? É você ter um dia de descanso. Aí eu pergunto, você tem? Não, pastor, tem que trabalhar mais para ganhar mais. Aí você trabalha mais sem descansar. E aí você vai empreender mais força, mais tempo, mas o seu machado vai ficando cego. Talvez não fosse melhor você ter um dia de descanso para passar com a família, para dormir, para ajeitar suas coisas, para fazer o seu esporte, o seu hobby, alguma coisa que vai limpar a tua mente, que vai te trazer prazer, e voltar a trabalhar com mais força, do que você ficar direto trabalhando como um louco e a sua produtividade vai lá embaixo. Por quê? Porque não tem corte no machado. Quer prosperar? Diga amém. Amém. Então amola o teu machado. Ah, pastor, eu não estou aguentando uma machado não. Compra uma motosserra, se vira. Se vira, mas faça alguma coisa. Se você quer continuar fazendo as mesmas coisas, não mude a ferramenta. Mas se você quer experimentar coisas novas, mude a ferramenta. Quer prosperar? Diga amém. Amém. Quer prosperar? Diga amém. Amém. Então fala assim: separa um tempo para poder amolar o machado. Fala com quem está do teu lado aí. Sexto conselho, Eclesiastes capítulo 11, verso 6. Semeia de manhã a tua semente, semeia de tarde também, repousa não, pois tu não sabes qual das duas sementes prosperará, se é que você semeou de dia, ou se é que você semeou de noite, ou se ambas igualmente serão boas. Esse é o princípio da segunda carta aos Coríntios, capítulo 9, verso 6. O que semeia pouco, colherá. Existe um princípio de proporcionalidade da semente. Isso aqui é muito legal, irmão, sabe? Porque o nosso Deus é um Deus de princípios. Ele jamais exigiria de alguém algo que não fosse possível. A Bíblia diz que quando o fardo é pesado e nós não conseguimos carregar, Ele envia o escape, Ele envia o alívio, de alguma forma Ele tira aquele fardo. Então Ele criou uma lei de proporcionalidade. Agora Ele diz o seguinte: a quantidade de sementes está vinculada à quantidade de colheita, porque às vezes você faz uma semeadura aqui e não pega, mas você faz uma semeadura que pega, é o que ele está dizendo. Talvez uma vai brotar e a outra não, ou talvez ambas, uma coisa é certa: quanto mais você semear, mais você vai colher. E infelizmente a gente sempre acha que época de semear é época de colheita. A gente sempre vincula, né? Quando eu tiver mais, eu semeio mais. Ou seja, pensa na plantação. O cara está colhendo, é a hora de semear. Não, não é a hora de semear. A hora de semear é quando a terra está seca.
Porque quem semeia na terra molhada, dá fungo e mata a semente. Época de seca, é época que você semeia. Quando a semente já está lá, aí vem a chuva e ela brota. Tempo de semeadura não é tempo de colheita. Tempo de colheita é para quem já semeou. E se o que você colhe hoje não é o que você gostaria de estar colhendo, significa que você precisa mudar a semente ou a quantidade. Simples assim. Pastor, eu quero prosperar. Aí eu pergunto, você está semeando? Pastor, mas eu estou com pouca semente, eu tenho que comer ela. Então coma. Se farte agora. E na próxima safra, você não terá nada para comer. Porque se o que você tem na mão, preste atenção no que eu vou lhe dizer. Se o que você tem na sua mão hoje, não é a colheita, é a semente. Você olha para o que você tem e fala, não, não é isso que eu queria colher não. Então o que você tem na mão não é a colheita, é a semente. Se você come a semente, não terá colheita. Semeia a tua semente de dia, e não cesses de repousar a sua mão semeando à noite, porque certamente não sabe se aquela ou a outra, ou se ambas irão frutificar. Semeia. Pô, pastor, semeia ali, mas não está funcionando não. Sim, aí você vai ficar olhando aquilo ali, esperando o quê? Um milagre? Semeia outra. Semeia mais de uma. Está falando aqui. Semeia. Porque tu não sabe qual é que vai brotar. Seja um semeador. Deus é aquele que acrescenta semente na mão do semeador, sim ou não? Sim ou não? Fala para o teu vizinho, semente nunca falta. Diga para ele assim, colheita depende de você. Toma. Se Deus não faz faltar a semente, se eu não colho, a culpa não é de Deus, porque Ele é o que dá a semente ao semeador, amém? Então tá bom, glória a Deus. E agora eu queria encerrar com um princípio de um texto que você conhece bastante, primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 17, verso também 17. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 17, verso também 17. Achou? Diga amém. Não achou ainda? Diga misericórdia. Primeiro de Samuel, capítulo 17, verso 17. Diz assim a versão que trago. Disse então Jessé a Davi: leva, te peço, para os teus irmãos esse efa de trigo tostado e esses 10 pãezinhos. Corre e leva ao acampamento aonde estão seus irmãos. Preste atenção, vou só relembrar esse ponto. Davi, em torno de 15 anos, é trazido do campo à sua casa, e ao chegar lá, está o profeta Samuel, seu pai Jessé, seus outros 7 irmãos bicudos, raivosos, porque Samuel havia anunciado naquele dia que ninguém comeria naquela casa, antes que Davi voltasse do campo, porque ele tinha sido escolhido por Deus, para ser ungido rei de Israel. Davi então dobra o seu joelho, lá na sala da sua casa, diante da família dele,
E Samuel deita aquele chifre cheio de azeite sobre a cabeça daquele jovem e diz: agora você tem unção de rei. Samuel vai embora. Os irmãos voltam para o exército de Saul. E Davi volta para a sua vidinha no campo. Se passou uma semana, um mês, um ano, alguns anos. Davi continua dormindo em aprisco, fedendo ovelha, usando roupa de pastor, resto de pele de animal, com uma funda, um bodoque na mão, afugentando o lobo, afugentando o leão, afugentando o urso, para não abater as poucas ovelhas de seu pai, Jessé. A mente desse jovem deve estar pensando: eu tenho unção de rei, eu fui ungido para ser rei, e não para ficar aqui deitado nesse pasto com essas ovelhas, enquanto os meus irmãos usam roupas de cavalaria, roupas de soldados lá, lutando no exército do rei Saul. Eu deveria estar lá. E certa feita seu pai lhe chama, manda alguém chamá-lo no campo, e ele chega a seu pai, e o seu pai agora tem para ele uma missão extraordinária. Eu quero crer, os olhos de Davi estão brilhando. Deve ser uma missão 007, alguma coisa assim, Jean-Claude Van Damme. Os jovens nem sabem quem eu estou falando, né? O cara já envelheceu, morreu e ainda estou lembrando dele. Ainda bem que eu não falei Kung Fu, né? Seria pior. E o pai dele fala assim: tá vendo esse queijinho aí, meu filho, essa farinha tostada, essa carne de bode seca aí no sal? Sim, senhor, papai. Vai levar para os seus irmãos lá no campo de batalha, e vai rápido, ligeiro, vai, vaza. Se coloca no lugar dele. Se coloca no lugar dele. Motoboy, para levar um delivery, um lanche gourmet para os seus irmãos lá no campo de batalha. Eu? Pô, sou rei. Você já esqueceu que Samuel? Você não acredita mais em Deus? Você não acredita mais não, Jessé? Que Samuel teve que você esqueceu? Ele botou o azeite na sua cabeça? Não, botou na cabeça de quem? Botou na minha cabeça. E eu agora ser usado como motoboy? Ou mula boy, porque era uma mula que ele ia subir em cima. Jeg boy, sei lá. Jumento boy, eu gosto mais de jumento. E eu agora ter que ir lá no acampamento para levar queijinho para os meus irmãos. Essa ordem é muito ingrata. Ela está muito abaixo do meu nível. Eu tenho nível de rei, eu tenho unção de rei, eu tenho chamado de rei. E queridos, ele acreditava piamente que Deus tinha um chamado na vida dele. Eu quero crer que o seu pai também. Mas naquele momento, ele ainda não é rei, ele é filho de Jessé. Jessé é a autoridade sobre a vida do futuro rei Davi. E preste atenção, ele obedeceu e foi parar lá no acampamento. E aqui eu tiro, querido, uma das lições mais importantes para quem quer prosperar. Obediência te coloca no lugar da prosperidade. Porque se Davi não fosse aquele dia o motoboy dos seus irmãos, ele não teria chegado ao acampamento, não teria ouvido o brado do gigante Golias, não teria se colocado na brecha, não teria derrubado o gigante, não teria se casado com Mical, não teria se tornado um gladiador, não teria se tornado rei. Ele foi rei, não é por causa da unção, é por causa da obediência à autoridade de seu pai. Muitas vezes
Deus nos unge, Deus nos separa, nos dá talento, mas nós não estamos no ponto de encontro por desobediência. Diga: a unção de Deus, a unção da prosperidade tem lugar e tem tempo estabelecido. Diga: a obediência me leva para esse lugar. Quantos filhos de profetas, quantos filhos de mulheres de oração, que receberam de Deus uma revelação, que receberam de Deus uma profecia, escolheram o caminho da desobediência, e não estavam no lugar onde Deus tinha preparado Golias para ele derrubar. Porque quando a gente olha a história de Davi, a gente pensa, Golias foi a pior desgraça que aconteceu na vida de Davi. Não, Golias foi a porta que levou Davi do ostracismo e do anonimato ao palácio real. Às vezes aquilo que você está fugindo é a porta que Deus quer abrir para você passar e atingir a sua prosperidade. Os gigantes que Deus coloca no teu caminho não são para te derrubar, é para poder engrandecer o teu nome, meu amado. Os obstáculos fazem parte da estrutura que Deus prepara para a gente alcançar lugares maiores de prosperidade. Quem não enfrenta gigante fica no aprisco com unção de rei. Mas quem obedece, enfrenta o gigante, e aí sim vai receber a coroa da vitória. E muitas vezes a gente perde a oportunidade de obedecer um patrão. Esse patrão é endemoniado. Esse pai é um pai escareta. Essa mãe é uma mãe doida, desvairada. Eu não vou obedecer esse grupo, eu não vou obedecer essa regra do condomínio, eu não vou obedecer essas leis desse país, eu não concordo com essas leis. E às vezes, irmãos, são justamente essas ordens que você não entende, essas ordens que talvez não seriam meritórias para você como não era para Davi, são justamente essas ordenanças descabidas que nos fazem levar até o ponto de encontro com a porta da prosperidade. Se Davi não tivesse obedecido seu pai, talvez estivesse lá no aprisco até hoje, com um cajado de pau na mão, caveira, esperando a unção de Deus se transformar em reinado. Obedecer é melhor do que sacrificar, mas a gente prefere fazer um jejum forçado de 3 dias. Vou ficar sem comer, vou ficar sem ver televisão, vou ficar sem tomar Coca-Cola. Não, pode tomar Coca-Cola, pode ver televisão, só muda o seu caráter. Porque não adianta nada você ficar 3 dias sem comer e não mudar seu caráter. Não adianta você ficar, eu quero ir para o sertão, eu quero servir a Deus no sertão. Não adianta você querer ir para o sertão servir, se você não serve nem sua mãe e seu pai dentro de casa. Não adianta sacrificar, irmão. Eu quero ficar aqui na igreja, eu quero fazer aqui uma vigília de 50 horas de adoração. O que adianta em casa você está ouvindo a Anitta? Demoniado. Não adianta. A gente sabe o texto, que Deus prefere, Deus não quer saber de sacrifício, Ele quer saber de misericórdia, Ele quer saber de obediência. Mas a gente gosta de trocar a obediência por um sacrifício. A gente gosta de dar uma chicotada nas costas, sabe? Gospel, né? Aí a frase que eu ouço: estou pagando o preço. Sério? O meu Cristo pagou. Você está rejeitando o sacrifício de Cristo? Às vezes não é, porque está vacilando num pecado e aí acha que o sacrifício, como os romanos instituíram há tantos anos, querido, no século XVI, você fazia uma besteira, aí ia lá e
dava uma chicotada, ajoelhava, rasgava o joelho, fazia um negocinho lá, entendeu? Dava uma coisa lá pro líder, e estava tudo legal. E a gente está trazendo isso para os dias de hoje, só que a gente mudou a indulgência, o nome é outro agora, o nome é campanha, sacrifício, pagar preço. Pagar preço. O preço Jesus já pagou, amém? O preço Jesus já pagou, tudo que eu preciso para ter uma vida abençoada, Cristo já conquistou no Calvário. Se eu não tenho, o problema é meu, não é de Deus. Então não adianta fazer sacrifício. Sabe o que o Senhor quer? É coração rasgado, não é veste. Sim ou não? Sim ou não, querido? Sim. Mas rasgar a veste é legal, não é? É igual o Incrível Hulk. Que coisa, Marvel. Meu Deus. É o Marvel Gospel. Os incríveis. Não, querido, rasga o teu coração. Porque Deus não rejeita um coração rasgado, contrito e quebrantado. Então, se tu quer prosperar, cara, te prepara para ser obediente. Mas pastor, se eu obedecer, eu vou ser levado para uma rota de miséria, porque se eu pagar, eu vou ficar sem, se eu entregar, eu vou ficar sem, se eu não colocar meu irmão no pau, eu vou ficar sem. E aí a Bíblia está falando, não, abre mão, deixa isso para lá, sabe, dá outra face, anda mais uma légua, entrega a jaqueta, perdoa, entrega outra face. Isso tudo é obediência. Essa obediência vai te levar para o epicentro da sua prosperidade. Eu não concordo muito com esse líder, não concordo. Não concorda? E é o Kiko? E daí? E o que eu tenho com isso? Você não está aqui para concordar, irmão, você está aqui para obedecer. Sim ou não, irmão? Você elegeu o síndico do seu prédio. Esse é um caso muito comum, né? Eu não concordo. Sim, é o síndico, ele te representa. Então, se ele falou que é assim, ou você espera para destituir ele e vai obedecendo enquanto isso. Mas se eu obedecer coisa que eu não gosto, você acha que Davi saiu naquele dia cantarolando? O Senhor está levantando um grande exército, enquanto caminhava cheio de queijo e trigo para levar para os seus filhos, para os seus irmãos? Não, ele foi para lá, não estava feliz não. Mas ele obedeceu. Diga obedecer. Me coloca no lugar onde Deus vai me fazer prosperar. Quem tem autoridade, pode, às vezes está enganado. Mas está enganado, pode ser. Estou dizendo que está sempre certo. Mas o povo de Deus é um povo obediente, irmão. E todas as vezes que o povo desobedeceu, teve problema. Porque a gente desobedece quando a gente não entende. E quando a gente não entende, a gente se rebela. Foi por causa da desobediência que o povo passou 40 anos batendo cabeça no deserto. Era tão fácil ter só obedecido a Deus. Deus falou, vocês podem ir que eu vou dar a vitória para vocês. Mas eles olharam as circunstâncias, viram gigantes, viram o tamanho da muralha e falaram, não vai dar para nós, é melhor a gente esperar, vamos esperar um pouquinho. Aí Deus falou, um pouquinho? Tá bom, o que é um pouquinho para vocês? 40 dias? Tá bom, 40 anos. Porque um dia para Deus é como se fossem 1000 dias. Então escute. Preste atenção. Porque às vezes a sua prosperidade não está em fazer um curso, em estar fazendo um treinamento. A gente sempre acha que existe uma mágica em algum lugar, eu ainda não achei, mas que vai me fazer prosperar. É uma técnica nova. Eu sei, eu vou encontrar, deve estar na internet. E aí você fica igual um louco caçando fórmulas para enriquecer. E se Deus acrescenta aqueles que amam quando dormem, apenas seja obediente a Deus, ponto. Porque se o Senhor não te fizer prosperar, a prosperidade virá para você, não presta. Porque a prosperidade boa é que vem do alto, amém? Não adianta juntar tesouro onde a traça e a ferrugem consomem. Então, para de ficar nessa paranoia de crescer,
de vencer, de conquistar, achando que o segredo está em outro lugar. Não. Deus vai te fazer prosperar na terra onde você está, meu amado. Ele fez isso com Isaac, ele fez isso com Abraão, ele fez isso com Jacó. Todos eles prosperaram fora do lugar onde queriam estar. Prosperaram em terra de Elimeleque, prosperou na terra de Labão, prosperou em terra de Amalequita. Mas Deus os fez prosperar. Ele disse então, ele lançava a sua semente, e a sua semente dava 100 por um. Ninguém entendia porque o Senhor era com ele. Meu irmão, José prosperou até na prisão. Então não é uma mudança de lugar que vai mudar você, é uma mudança de posicionamento. Vire-se para Deus e Ele satisfará os desejos do teu coração. Confia nele, meu amado. Obedeça confiando que Ele está no controle. Eu não obedeço porque eu entendo, irmão. Eu não entendo esse sistema tributário do Brasil, não entendo. Mas eu não estou aqui para entender, eu estou aqui para obedecer. E aí quando você obedece, Deus faz prosperar a tua semente. Porque o semeador semeia, e ele vai dormir, e ele não sabe como, mas uma coisa ele tem certeza: aquela semente vai prosperar. Assim somos nós lançamos a semente, não sabemos como, eu não tenho ideia como vai surgir a prosperidade, mas uma coisa é certa: se eu lancei na direção de Deus, Ele garante a prosperidade. Amém ou não amém? Amém ou não amém, irmão? Amém. Você quer prosperar? Diga amém. Amém. Você quer prosperar? Diga amém. Amém. Então feche os seus olhos e diga: Senhor, a partir de hoje, fala comigo diretamente, sem ninguém para traduzir, senão teu Espírito Santo. Diga: eu preciso. Diga: eu preciso obedecer a tua palavra. Diga: eu quero estar no lugar certo, na hora certa, para enfrentar o meu gigante e prosperar, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Leva esse recado para casa. Você que marcou aí na sua Bíblia aí, leia atentamente. Quem sabe Deus certamente poderá falar outras coisas com você. O livro de Provérbios é cheio de sabedoria, sobretudo sobre isso. Então, quer prosperar? Está aqui, cara, o segredo. Tudo que você faz de curso, de técnica, é uma bênção. Mas o segredo está aqui. O segredo está aqui. A prosperidade que Deus vai enviar para você. Porque tem muita gente que financeiramente prospera, mas vive uma vida miserável, desgraçada, sem paz, sem harmonia, sem felicidade. Isso não nos interessa, irmão. Nós já passamos dessa época, amém? Sabe por quê? Nosso reino não é aqui, nosso reino não está aqui, em breve nós vamos embora, então fica tranquilo. O que eu quero é prosperar segundo a visão de Deus. E para eu prosperar segundo o padrão de Deus, eu preciso estar debaixo da palavra de Deus. Mais vale a sabedoria do que o ouro e a prata. Mais vale a sabedoria. E a sabedoria não vem com jejum e oração. Sabedoria vem com o ouvir e o ouvir da palavra. Literatura. Leia. Leia. Hoje tem tanta literatura aí, irmão. Leia. Afugenta essa preguiça. Faz um propósito com Deus. Eu acho que o iPhone não tem isso, mas o Android, se não me falha a memória, ele tem um aplicativo que você instala. E no final do dia você pode entrar nele, ele vai te mostrar quanto tempo você ficou no Facebook, quanto tempo você ficou no WhatsApp, ele vai guardar. Cada vez que você entra, ele vai lá e no final ele te dá lá uma quantidade de horas. Você coloca lá, você vai se assustar com a quantidade de tempo durante um dia que você diz que é um dia muito atabalhoado, muito assoberbado, e você diz não tenho tempo para nada, mas dá uma olhadinha que você vai ver a quantidade de tempo que tu passa nessa tranqueira. E aí você faz um pacto com Deus.
Deus, se eu estou ficando 2 horas por dia nessas tranqueiras, eu vou te entregar aí pelo menos uns 30 minutos. Eu vou ofertar a Ti. E quando eu oferto a Ti, o Senhor manda a sabedoria. Eu vou passar 30 minutos todo dia lendo a Bíblia, lendo um bom livro, lendo um livro de um tal de pastor Noé, aleluia, glória a Deus. Porque isso vai te dar sabedoria, irmão. Vai te dar subsídio para você prosperar segundo a palavra de Deus. Amém ou não amém? Amém. Sabe por quê? Há 10 anos atrás não tinha essas coisas ainda. E a gente já dizia que não tinha tempo. Eu falo que não tenho tempo desde que eu tenho 14 anos de idade. Na época não tinha nem celular. Você acredita? Os jovens não acreditam, né? Que a gente conseguiu sobreviver. Que nós estamos vivos. Sem ter tido um celular na infância, olha. Não é isso? Acho que eu tenho alguns traumas, né? Acho que eu tenho que fazer cura e libertação. Porque eu só toquei no celular com 27 anos de idade. Ou seja, até os 27 anos, o cara mais infeliz do mundo. Nada, era feliz, não sabia. Por quê? Porque eu não queria falar com a pessoa, ela só não está em casa. Então, se o telefone estava aqui, eu ficava no quintal, já não conseguia falar comigo, aleluia. Eu tocando lá dentro, não tinha como. Se você pegasse, tinha um fio que agarrava, não dava para trazer. Ele só dava para atender no lugar onde ele estava. Agora não. É praticamente um celular, está aqui no relógio. Tá aí, onde você vai, ele vai. Então faz um teste. Faz um pacto, irmão. Olha, deixa eu falar. Nós estamos em setembro, ou agosto, né? Agosto, dia 9 de agosto. Então assim, nós viramos agora o meio do ano, alguns dias atrás, né? Faz um pacto com Deus até o final do ano, meu amado. Você ofertar para você mesmo, pelo menos uma meia hora de leitura bíblica, ou de um livro que você queira ler, irmão. Mas que você ganhe conhecimento, porque a sabedoria te coloca em lugares altos. Ah, pastor, mas se eu tivesse dinheiro, eu estaria lá também. Sim, o dinheiro te coloca em lugares altos momentaneamente. Lembra do menino da parábola? Enquanto tinha dinheiro, ele estava na alta sociedade. Acabou o dinheiro e foi parar no chiqueiro. Se você pega um cara inculto e dá a ele R$1 milhão em um ano, ele vai estar pior do que antes. Por quê? Ele gastou R$1 milhão e fez mais uns 500 mil de dívida. Agora você pega um cara culto e tira todo o dinheiro dele. Em um ano ele vai ter o dinheiro que ele tinha antes. Por quê? Porque a sabedoria te leva ao acesso. O dinheiro muitas vezes só te faz cair de lá. Não é o dinheiro que abre portas, irmãos. O que abre porta é sabedoria. As pessoas querem as revelações que Deus deu a você. As pessoas querem estar perto de pessoas que resolvem problemas. As pessoas querem estar perto de pessoas que sejam agradáveis. As pessoas querem estar perto de pessoas sábias. Porque às vezes a pessoa tem dinheiro, mas é um jumento. Então, ao invés de você se preocupar com dinheiro, se preocupa com a sabedoria. A sabedoria que vem do alto é a porta da tua prosperidade. Você acredita nisso? Diga amém. Glória a Deus, vamos ficar de pé.